Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta terça-feira. A falta de chuva em Belo Horizonte lota hospitais e são as crianças quem sofrem mais. E ainda falando de doenças que atingem as crianças, hoje temos uma reportagem especial sobre o câncer, que ao contrário do que muita gente pensa, é a primeira causa de morte de crianças e adolescentes. E neste mês que foi batizado de Setembro Dourado, especialistas fazem alertas. E nossa equipe foi conhecer o desafio de famílias que lutam contra a doença. E um novo medicamento passou a fazer parte da lista que é liberada pelo SUS para os pacientes que sofrem com os efeitos do vírus HIV. É uma substância mais forte que age mais rapidamente contra as mutações do vírus. O Ministério Público homenageia quem contribui com Minas. E o nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg, foi um dos agraciados. Exposição em Belo Horizonte mostra os mistérios do corpo humano. O visitante vai conferir, por exemplo, como fica o pulmão de quem fuma. Nossa série de viagens vai a Itambé do Mato Dentro, uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo se conhece, com muitas cachoeiras de água limpinha que convidam para um mergulho. Mais informações sobre essas e outras notícias você confere a partir de agora. Construtora deve indenizar moradores por queda de edifício no bairro Buritis, em Belo Horizonte. O desabamento aconteceu em janeiro de 2012. Um laudo apontou que a empresa escolheu um terreno inadequado para a construção do prédio. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais divulgou nesta tarde que a construtora Estrutura, Engenharia e Construção Limitada foi condenada a indenizar em R$120 mil por danos morais os moradores do edifício Vale dos Buritis. O valor deve ser acrescido de juros a contar desde a data do incidente. A empresa também deverá pagar a cada um dos proprietários o valor correspondente ao imóvel, que será apurado quando não couber mais recurso contra a sentença. A Justiça Mineira ainda concedeu liminares que declaram os bens da construtora indisponíveis até o cumprimento da sentença. Há quase 3 meses não chove em BH. O longo período de estiagem e o aumento do calor estão provocando, além dos incêndios na vegetação, uma maior incidência de problemas respiratórios. Em Belo Horizonte, a umidade relativa do ar chegou a 17%, bem abaixo dos 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A gente começa a andar e começa a suar, quase que a gente passa mal de tanto calor, mas pela secura do tempo mesmo. A respiração muito ruim, isso é só o início, né? Neste hospital infantil, o movimento quase dobrou nos últimos dias por causa das doenças respiratórias. Rian está com falta de ar e febre alta. A gente passa a noite jogando soro no nariz dele, molhando o rosto dele para ver se ele consegue respirar melhor. Marcela também precisou de atendimento para o filho, que quase não dorme à noite. Quando tá na hora de dormir, igual à tarde agora, só que dormir começou a tosse sem parar. Tá muito seco o tempo. Thaís não se descuida da hidratação do Miguel. Mesmo assim, ele teve uma crise de bronquite. Querendo ou não, nesse tempo seco e também agora com essa mudança de tempo, né? Tava frio, agora já tá fazendo calor. Então é importante mesmo tomar bastante líquido agora. Humidificação do ar, boa hidratação, roupas adequadas para a temperatura, evitar ser ambiente muito quente, evitar ar-condicionado ligado durante muito tempo. Aqui na capital mineira não chove há quase 80 dias. O clima está seco, faz muito calor. Alívio só quando a gente encontra um lugar como esse, com sombra e água fresca. Quando eu acho uma fonte dessa é muita raridade, viu? Tem que abastecer. No fim da tarde, a praça fica movimentada. Sem o sol e com o tempo mais fresco, Harley aproveita para se divertir. Muita água para hidratar bastante o corpo, que cansa. E em cada cantinho, cada um dá um jeito de se refrescar enquanto a chuva não vem. Tem que procurar uma sombra, um lugar mais agradável, porque tá agressivo, viu? Cada dia mais seco. O câncer é a primeira causa de morte por doenças entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Os tratamentos vêm progredindo e hoje cerca de 80% dos pacientes podem ser curados se o diagnóstico for precoce. A campanha Setembro Dourado faz o alerta sobre isso. Assim como o desenho da Kevly, há algum tempo os meses ganharam cores. Aqui ela não tem o lápis dourado para pintar, mas com certeza ajuda a colorir o setembro de dourado. Tudo começou quando ela tinha 4 anos. Eu estava em frente da casa da minha avó brincando, aí o bode do meu primo deu uma chifrada na minha perna. Uma chifrada? É. E aí sua perna começou a doer? É.
Essa dor no fêmur esquerdo, que ela chamou de chifrada, na verdade era um sintoma de uma LLA, leucemia linfóide aguda. Assim que diagnosticada, ela começou o tratamento imediatamente. Quando fechou o diagnóstico dela, ela teve várias infecções, foi para o CTI 2 vezes. Depois disso, o tratamento começou a se desenvolver. Ela começou a melhorar. Para ajudar crianças como a Kevly, que o mês de setembro foi o escolhido para ganhar uma cor especial. O Setembro Dourado é um mês de conscientização para o câncer infanto-juvenil. Isso é importante para conhecimento da população, informação no sentido de que o câncer também pode afetar crianças, né? O número de crianças e jovens entre 0 e 19 anos diagnosticado com algum tipo de câncer é alto. Só em 2017 foram 12.600 casos por todo o país. Mas tem um outro número que impressiona, o de cura. Com a evolução tecnológica, a evolução de drogas, da forma de aplicação de drogas e até de infraestrutura, conseguiu exatamente elevar essas taxas de curas até 80%. São números hoje em dia que já são atribuídos aos pacientes que são tratados no primeiro mundo, né, Estados Unidos, Europa. Muitas crianças e adolescentes de todo o estado precisam de tratamento aqui em Belo Horizonte. E é aí que entra o trabalho da CAP, uma casa de acolhida sem fins lucrativos. Por aqui, os familiares e os pacientes recebem todo o apoio necessário durante o tratamento. Tem hospedagem, alimentação e, por que não, muita diversão totalmente de graça. É o caso do Gabriel. Ele mora na cidade de Minas Novas, a mais de 500 quilômetros da capital. Mas ele veio para Belo Horizonte para marcar um golaço. A gente chegou praticamente, ficamos aqui pouco tempo, aí fomos direto para o hospital. Aí lá conheci um rapaz, um moço, aí ele foi e falou comigo, assim que você sair daqui, vai para a CAP, lá é muito bom. O pai, seu Geraldo, ficou com ele aqui todo esse tempo, enquanto a esposa cuidava da outra filha no interior. Fácil não é, mas sempre vale a pena. Viu o Gabrielzão bem aí? Nossa, bem toda a vida, graças a Deus. É a recompensa maior. Ela é uma grande guerreira porque o que ela passou assim não é digno de uma criança passar e ela venceu. Pacientes que sofrem com os efeitos do vírus HIV passam a contar com mais um medicamento que acaba de ser incluído na lista de remédios essenciais do SUS. Essa medida aumenta a segurança no tratamento. A medicação recomendada pela Organização Mundial da Saúde para o tratamento do vírus da AIDS chegava a faltar nas prateleiras das farmácias que fazem a distribuição de graça. Agora, o dolutegravir entrou para a lista dos medicamentos essenciais do SUS. A notícia traz alívio para quem depende do remédio, que provoca menos efeitos colaterais e é indicado para pessoas com diagnóstico recente da doença. Eliana é ativista e portadora do vírus há 21 anos. Pelo tempo de infecção, ela não vai poder tomar o medicamento, mas considera a mudança uma vitória. É importante que o Ministério cumpra com a entrega dos medicamentos no prazo para que as nossas prateleiras estejam sempre com medicamentos e os nossos usuários cheguem no serviço e encontrem os medicamentos. O que estava acontecendo era as pessoas chegavam com a receita e não tinham medicamento, principalmente no interior. Este infectologista explica que o remédio é mais eficaz diante da resistência e da capacidade de mudança do vírus. Tem uma durabilidade muito grande, quer dizer o quê? A barreira que ele tem contra as mutações do vírus é maior que a medicação atualmente disponível. É um vírus que muda sem parar, por isso que é muito difícil fazer vacina e tal. Graças ao acesso e ao avanço do tratamento, os pacientes com o vírus estão vivendo mais e melhor. Mas os especialistas alertam, se houvesse mais cuidado com a prevenção, o número de pessoas infectadas seria menor. O HIV ainda é classificado pela ONU como uma ameaça à saúde pública. São 36 milhões de pessoas com a doença no mundo. E o Brasil está na contramão da redução mundial. O total de novas infecções a cada ano por aqui aumentou em 3% entre 2010 e o ano passado. No mundo, a taxa teve queda de 11% no período. Quer ter vida sexual feliz? Tenha camisinha com você e use de maneira correta, na hora correta. É usar a camisinha em todas as relações para que depois não dependa de medicamentos.
Julgamento do goleiro Bruno Fernandes volta a ser pauta na Justiça Mineira. Está marcado para amanhã o julgamento de 2 recursos da defesa de Bruno que questionam a validade da certidão de óbito emitida em nome de Elisa Samúdio. Se a decisão dos desembargadores for favorável à anulação do documento, o julgamento que condenou o goleiro e outros 2 acusados por envolvimento no sequestro e morte da modelo também será anulado. Bruno Fernandes foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro e cumpre pena em regime semiaberto em Varginha. E vamos ver agora mais notícias que são destaque hoje em Minas Gerais. Manifestação no INCRA. No começo da manhã, cerca de 250 famílias se reuniram na porta do órgão em Belo Horizonte para reivindicar uma solução para a invasão das fazendas Brejão e Tapera, no município de Brasilândia de Minas, na região noroeste do estado. Contra a privatização. Aeroportuários protestaram hoje no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte, contra a privatização da unidade e de mais 14 aeroportos da Infraero. Os manifestantes caminharam até o campus da UFMG, onde encerraram o protesto. Nenhum voo da Pampulha foi prejudicado. Acidente na estrada. Colisão entre 2 caminhões na BR-251, que liga Montes Claros a Salinas, deixa uma pessoa ferida. Gasolina mais cara. Nos últimos 80 dias, o combustível na região metropolitana de Belo Horizonte teve aumento de 14%. A pesquisa foi realizada pelo site Mercado Mineiro de 6 a 11 de setembro. O menor preço encontrado para a gasolina comum foi de R$ 3,74 e o preço mais alto, R$ 4,39. O preço do etanol teve queda de 0,57%. Na média, o valor encontrado foi de R$ 2,63. Medalha JK. 109 personalidades da política, economia e cultura que se destacam em Minas e no Brasil foram homenageadas hoje. O evento, realizado em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, foi comandado pelo governador Fernando Pimentel. A medalha JK é entregue sempre aos dias 12 de setembro, data de nascimento do ex-governador e presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek. A recente passagem do furacão Irma pelo Caribe e Estados Unidos atingiu milhões de pessoas. E entre elas estava o nosso colunista Paulo Navarro, que teve a oportunidade de refletir sobre como o nosso país lida com suas próprias catástrofes. Oi, gente, eu estou voltando da região de Bahamas e lá vivi um drama que é um capítulo à parte. Mas foi criado lá um grupo de WhatsApp chamado Irma e com ele a gente interagiu. E eu dediquei aqui algumas palavrinhas, algumas reflexões em cima de um amigo, que é um amigo radicado em Miami, que durante a passagem do furacão Irma fez bela e triste comparação entre Brasil e Estados Unidos. Agradecido ao furacão, vejam bem, conta que emocionou-se ao ouvir o governador da Flórida na TV. Ele participava e oferecia toda a ajuda possível. Na estrada, congestionada, fugindo do olho do furacão, percebeu que, mesmo no pânico, nenhum motorista trafegava pelo acostamento. Nem os motociclistas conduziam entre as faixas, como no Brasil. No hotel, de novo, com o governador na TV, este brasileiro lembrou-se do ex-governador do Rio, o tal do Sérgio Cabral. O mesmo Cabral que, depois da tragédia em Petrópolis em 2011, desviou dinheiro do resgate das vítimas e reconstrução da cidade. Nos Estados Unidos, ninguém tirou vantagem da tragédia. Pelo contrário, empresas aéreas baixaram suas tarifas, assim como os hotéis que quebraram regras, aceitando mais hóspedes e animais de estimação. Liberaram TV e internet. Nos Estados Unidos, a tragédia é união. No Brasil, é mais egoísmo. Nosso furacão é diário e eterno. Lamentável, né, gente? E o nosso comentarista de assuntos da cidade, o jornalista Carlos Lindenberg, foi homenageado pelo Ministério Público do Estado na noite dessa segunda-feira com a Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos. O prêmio é concedido a personalidades responsáveis por relevantes contribuições para a sociedade e para a cultura jurídica do país. Várias personalidades foram agraciadas com a medalha, entre elas o jornalista Carlos Lindenberg. A honraria é concedida a personalidades responsáveis por contribuições relevantes à sociedade e à cultura jurídica do país. Eu atribuo isso, essa condecoração, essa medalha, a esse dever de casa, né? Que desde
de novo, eu aprendi a buscar a verdade factual. Não a verdade filosófica, ou a verdade científica, ou a verdade religiosa, mas, sobretudo, a verdade factual. Aquilo que nós popularmente chamamos de verdade dos fatos. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, também foi agraciado com a comenda. O Ministério Público exige a transparência, é a coisa certa, é a coisa bem feita, com cuidado. Eu acho que essa medalha é um pouco da administração, ela não é minha, né? Ela é de uma administração que vem fazendo um trabalho muito legal, muito transparente, muito aberto, né? Eu acho que é isso que o Ministério Público quer para o Brasil inteiro. A nova realidade da comunicação social e a tolerância foram assuntos discutidos na condecoração. A intolerância ela é muito presente também no Brasil, apesar de muitos avanços com leis, defesa da Maria da Penha, da comunidade negra, dos índios, ainda nós vivenciamos essa fase de intolerância. Então o Ministério Público, juntamente com outras instituições, com a sociedade civil, tem discutido muito sobre esse tema e pretendemos melhorar nossa atuação na defesa dos direitos humanos. Cada um tem que se reinventar. Esse é o grande desafio que se apresenta para nós, comunicadores, né, e para os veículos de comunicação. Porque, na verdade, o desafio não é só para os veículos, é para nós também. Nós temos que aprender a conviver e interpretar essa nova realidade que nós vivemos, dessa era digital. Se nós não formos capazes de entender isso, interpretar isso, nós vamos sucumbir. Nós não teremos longa vida, não. Viveremos pouco como profissionais. No próximo bloco, vamos passear por Itambé do Mato Dentro. Não conhece? O nosso quadro Malas Prontas passou pela cidade que é tão pequena que todos os moradores se conhecem. É depois do intervalo. O Cruzeiro conseguiu a liberação de uma nova carga de ingressos para a decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo no dia 27 no Mineirão. A nova cota de bilhete será vendida com exclusividade para sócios torcedores a partir desta quarta-feira, às 11 da manhã. Uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, assim é Itambé do Mato Dentro. Nossa equipe passou um tempinho lá, conversando com os moradores e conhecendo cada cachoeira. E olha que são muitas. Este é o Rogério Atleticano. Olha o Mauro da Lia. Não são famosos, não. O negócio é que em Itambé do Mato Dentro ninguém passa despercebido. Todo mundo se conhece intimamente. Ai, ai, ai de quem fizer algo errado. Rapidinho vira notícia. É lugar pequeno, pô, não. Se prontar, aí todo mundo fica sabendo. Escondidinho entre as montanhas da Serra do Cipó, o município de aproximadamente 2.500 habitantes fica a cerca de 130 quilômetros de Belo Horizonte. É terra de gente hospitaleira. Não tem muita poluição, não tem confusão, é um pessoal pacato, não tem briga, não tem roubo, não tem absurdo. Então nós vivemos ainda num cantinho no céu aqui. Com tantas belezas naturais, a definição não poderia ser outra. Itambé do Mato Dentro possui cachoeiras encantadoras. Para chegar à maior parte delas, é preciso andar, em média 8 quilômetros por estradas de terra. O acesso final é que exige um pouco de caminhada, mas cada passo vale a pena. A Cachoeira da Serenata é paradisíaca. São 3 quedas d'água e a mais alta delas possui cerca de 30 metros de altura. Quem é aventureiro ainda pode explorar esse túnel natural que existe aqui na Cachoeira da Serenata. Ele não é muito alto não, mas dá pra gente andar por aqui tranquilamente. São cerca de 40 metros até o encontro com o Rio Preto. E não acabou. O cânion da Serenata possui paredões de pedras e pequenos poços propícios a banho, para aliviar qualquer estresse. É de se apaixonar. Aqui é um lugar muito fascinante, uma energia muito boa, né? E o pessoal costuma ficar o dia inteiro aqui, né? Fica aqui, fica na outra cachoeira, tem várias cachoeiras. A Cachoeira do Funil é menorzinha, mas não deixa de ter sua exuberância. No roteiro de quem visita Itambé do Mato Dentro, não pode faltar o distrito de Cabeça de Boi. Lugar com um charme próprio, que também possui suas atrações, como rios, lagos, cachoeiras, como a das Maçãs, a do Entancado e até pinturas rupestres, que, segundo os historiadores, teriam aproximadamente 8.000 anos. O recomendável é que a pessoa procure alguém do município para poder chegar facilmente aos locais. A maioria dos locais você vai
chegar de carro, alguns você vai ter que andar em torno de 500 a 1 quilômetro. Em Itambé do Mato Dentro, difícil não se encantar com a Igreja Nossa Senhora das Oliveiras, a mais antiga do município, que possui 175 anos. O trabalho desenvolvido pelos artesãos também merece destaque. O pessoal da vida transforma em objetos de decoração diversos materiais que iriam para o lixo. A gente tenta fazer o máximo para reciclar, para tirar um pouco da poluição, né? Trazer essas coisas aqui para o artesanato, né? E é claro que não poderíamos deixar de conhecer um pouco da culinária. A dona Dalva produz doces e uma galinhada como ninguém. O segredo? É que tudo que é feito com amor tem sabor, né? Olha, gente, para mim, Itambé do Mato Dentro, com todas essas belezas e tanta gente do bem, se tiver internet de boa qualidade, virou a cidade perfeita, viu? E você vai ver a seguir. Já imaginou como é o corpo humano por dentro? Tem uma exposição aqui na capital que mostra tudo, até nos mínimos detalhes. Você mata essa curiosidade daqui a pouco. Os mistérios do corpo humano são desvendados em uma exposição que já correu o mundo e está em cartaz novamente aqui na capital. Dá para ver o avesso do nosso organismo com todos os detalhes, graças a uma técnica que substitui a água e a gordura do corpo por plástico. Orientações de quem entende do assunto e está impressionada com a exposição. Muito didático, a gente pode compartilhar com os netos, né, que é o meu caso aqui especialmente hoje, compartilhando com a minha neta mais velha. Tô achando muito legal que tem vários ossos super interessantes pra gente aprender, né? E não são só elas que ficaram desse jeito. Quase 10 mil pessoas já foram até o Shopping Cidade conferir de perto a exposição internacional O Fantástico Corpo Humano. Realmente muito interessante. Eu, como já tive muita cirurgia, assim, então eu estou procurando o que tirou de mim, onde que tirou. Muito interessante, principalmente para as pessoas que não são da área, né? Crianças principalmente, para se interagir, conhecer, né, sobre o corpo humano, suas estruturas. Acho muito interessante. São 9 alas com corpos reais, inteiros, cortados ao meio e até fragmentados. O objetivo é levar as pessoas a uma viagem completa no organismo humano. Esse é o objetivo primeiro, que é a gente conhecer o nosso corpo, né? Conhecer essa maravilha, essa máquina maravilhosa que é o corpo humano. E ao mesmo tempo é uma forma de lazer diferente, né? Se aliar essa arte, né? Que é esse trabalho de plastinação, e esse aprendizado que é sobre o corpo humano. Então as pessoas saem daqui maravilhadas. Uma das peças que mais chama atenção, segundo a organização, é essa aqui, que é conhecida como Redman. Nela é possível ver todos os vasos sanguíneos do nosso corpo. Se fosse possível juntá-los em uma linha reta, nós teríamos 145 mil quilômetros, o que seria suficiente para darmos uma volta ao mundo. Aqui é possível ver a diferença de um pulmão sadio para o de um fumante. Não é à toa que a exposição é uma das mais vistas no mundo. Já passou por 40 países. Chegou aqui na capital mineira no dia 26 de agosto. Ainda não tem data para acabar, mas quem quiser ver de perto os 12 corpos e 150 órgãos tem que se apressar, pois a temporada em Belo Horizonte é curta. E se você gostou da nossa matéria e ficou interessado em visitar essa exposição, então faça como o Igor falou, vá rapidinho, porque não tem data certa da saída. A exposição está lá no Shopping Cidade, que fica bem no centro de Belo Horizonte. Bom, e agora eu te convido para nos acompanhar também pelo youtube.com/TV Band Minas. Você pode até assinar o nosso canal e receber tudo que é atualizado por aqui. A gente se encontra amanhã. Boa noite.